Olá! Hoje eu vou te mostrar os 3 pilares para a liberdade emocional e como você pode utilizar este conhecimento para ter relacionamentos mais saudáveis. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos os feedbacks que eu já tenho recebido a respeito dos conteúdos que tenho produzido. Sem vocês, nada disso seria possível. E o mais gratificante é saber que o meu trabalho tem ajudado pessoas a crescer nas mais diversas áreas da vida. Agora vamos ao que interessa. Para começar, eu gostaria que vocês dessem uma olhada em alguns depoimentos de pessoas que consomem o meu conteúdo. São casos reais que, como você pode ver, é um conteúdo que transforma de dentro para fora. Você pode utilizar este conhecimento que vou te passar não só para ter relações mais saudáveis, mas também para abrir as portas para uma vida mais próspera. Você pode usar este conhecimento que vou te passar não só para ter relações mais saudáveis, mas também para abrir portas para uma vida mais próspera, mais consciente de si mesmo, sabendo identificar todos os padrões que é preciso transformar para alcançar a liberdade emocional e não mais depender de fatores externos para se sentir bem. É um conteúdo poderoso, não muito divulgado, e que agora eu vou te mostrar. É muito comum chegar até mim pessoas que falam que o autoconhecimento não é para elas, ou que a pessoa em questão já tentou de tudo para se relacionar melhor com outras pessoas, seja dentro de casa, no trabalho, nas relações sociais, amorosamente, enfim. Muito comum também é aparecer pessoas com fórmulas mágicas e técnicas mirabolantes, prometendo que se você fizer isso ou aquilo, em poucos dias você irá sentir a transformação que você quer para a sua vida. Eu não estou aqui para invalidar nenhuma técnica, porém é fato que a grande maioria das pessoas preferem o peixe assado ao invés de pescar. E como estas pessoas não aprenderam o que realmente é necessário para transformar seus relacionamentos, logo cai por terra tudo aquilo que botaram em prática. É extremamente importante que você conheça os fundamentos que dão base para uma transformação saudável. Eu quero te ensinar a pescar. Tem muita, mas muita gente mesmo querendo transformar seus relacionamentos pessoais e interpessoais pelos mais diversos motivos, seja para salvar o casamento, ou mesmo ter um diálogo melhor com os filhos, ou também construir uma carreira sólida nas empresas onde trabalham. No entanto, elas não sabem por onde começar. E você, por estar aqui assistindo este vídeo, é uma pessoa privilegiada. Menos de 20% da população tem um conhecimento sobre o que eu vou te passar agora. E você, a partir de hoje, faz parte desse seleto grupo de 20% de pessoas privilegiadas com esse conhecimento. Normalmente, eu não passo esse conhecimento sem antes conhecer a pessoa mais a fundo. O motivo é simples, foi o que eu comentei há pouco. A maioria das pessoas querem o peixe assado, e dar esse conhecimento para quem não vai aplicar é muito injusto com aquelas pessoas que estão realmente querendo transformar suas vidas. É por isso que eu quero te convidar para participar do grupo de estudos no qual eu passo todo o meu conhecimento e a partir daí faço um acompanhamento para que todos possam alcançar o objetivo. Além dos 3 pilares que eu vou te mostrar agora no vídeo, existe todo um conhecimento pouco divulgado e que você pode ter acesso ainda hoje. Lá no grupo, você tem acesso a todo esse conhecimento,
além de ter contato direto comigo e com algumas pessoas que vão fazer parte do grupo. É uma verdadeira comunidade e seria impossível eu fazer este acompanhamento com um número grande de pessoas, pois prezo pela qualidade no acompanhamento e na produção desses conteúdos. Então, desde já, eu me reservo ao direito de fechar as inscrições antes do tempo, caso o número de pessoas que eu tenho em mente preencham as inscrições. Agora, chega de conversa e vamos aos 3 pilares para você ter a tão sonhada liberdade emocional. Eu quero começar explicando os 3 sentimentos que fundamentam os ciclos de autossabotagem. Porque antes da gente falar da liberdade emocional, a gente precisa entender o que é que realmente está nos aprisionando. Não adianta querer estar livre para uma coisa se a gente não sabe o que é que nos aprisiona. E eu quero trazer os 3 principais sentimentos que acabam formando uma base para os ciclos de autossabotagem. Dentro da estrutura do movimento psíquico autossabotador, o primeiro sentimento que acaba regendo esse ciclo é o ressentimento. O ressentimento é o movimento de reatuação contínua das experiências passadas que foram dolorosas. Então, é um processo que nós acabamos reatuando constantemente tudo aquilo que nos foi doloroso e que não é mais necessário, mas que a gente não consegue se libertar dos pensamentos e dos sentimentos que acabam nos deixando aprisionados ao passado. Então, o ressentimento é o principal sentimento que muitas vezes acaba nos deixando numa prisão mental. O segundo sentimento que eu quero evidenciar para vocês é a raiva. A raiva é uma reação de resistência à realidade. Normalmente está vinculada à dificuldade de aceitar o momento presente, como ele se apresenta. E aí, quando eu não consigo aceitar a realidade como ela é ou como ela foi, eu acabo entrando no movimento de raiva, naquele movimento de negação da realidade. Essa resistência provoca muita tensão e rigidez, não só dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, mas também reflete nos nossos comportamentos e acaba desencadeando inúmeros, não só conflitos emocionais, mas inúmeras doenças. A raiva é um sentimento que nos deixa num movimento de estar o tempo todo tensionado, pronto para um embate. Mas entenda, esse embate que a raiva nos deixa pronto é um embate com nós mesmos. Por isso que ele é nocivo. O terceiro sentimento que acaba agravando ainda mais o processo autossabotador é o medo. O medo é uma sensação de constante tensão quando nós estamos diante de um movimento ou de um processo desconhecido. E é essa reação de medo ao possível futuro ou aquilo que a gente espera e não sabe o que vem, que acaba nos deixando limitados, que acaba nos prendendo dentro de nós mesmos e nos deixando sufocados diante dos nossos pensamentos e sentimentos. É fácil identificar o medo quando a gente tem vários planos, projetos e não consegue sair do canto. Só quando a gente percebe quantas coisas a gente planeja e programa e não sai do canto é que a gente começa a entender que por trás desse movimento de querer e não fazer, existe um medo. A coisa mais importante que existe para que você alcance a sua liberdade emocional é o reconhecimento e a aceitação das suas forças, das suas fraquezas e de suas limitações. Porque só quando você olha para o que de fato
está compondo a sua estrutura emocional hoje, é que você tem condições de se apropriar da responsabilidade de fazer diferente e de transformar a sua própria história. Quando ficamos presos ao ciclo sabotador de ressentimento, raiva e medo, nunca encontraremos a autossuficiência ou a realização e acabamos por entrar num mar de insatisfações. E se nossa estrutura psíquica e emocional está fragilizada, passamos então a depender que outras pessoas, lugares e coisas nos satisfaçam ou preencham o nosso vazio existencial. Nos tornamos, então, auto-obcecados. As nossas vontades e necessidades se transformam em exigências. Desse jeito, a satisfação de vida e a autorrealização são inatingíveis e reagimos à vida com ressentimento, raiva e medo. Esse é um ciclo que tem um movimento de espiral. É um movimento cíclico. Então, se a gente observar o nosso movimento sabotador com cuidado, podemos perceber que vivemos várias fases da nossa vida com um desses três sentimentos sabotadores em predominância. É importante enfatizar que o ciclo sabotador, ele vive em constante oscilação. Então, ora a gente pode se perceber imerso ao ressentimento, outra hora do nosso momento de vida a gente pode se perceber em completo estado de raiva, em outro momento na nossa vida a gente pode se perceber no medo. Por ser um processo de várias fases e cíclico, muitas vezes a gente não consegue compreender o fio que conecta o ressentimento, a raiva e o medo. E quando a gente não tem esse discernimento e esse esclarecimento sobre esse ciclo sabotador, a gente tem dificuldade para identificar aonde é que deve haver a intervenção de gerenciamento da emoção. Antes de falar sobre como gerenciar esses ciclos sabotadores, eu quero trazer para vocês um conhecimento de como vocês podem perceber qual é o sentimento sabotador que você está imerso agora. E a gente começa esse movimento de identificação compreendendo a lógica do pensamento auto-obsessivo. A lógica do pensamento auto-obsessivo, ele é sempre ativado por vários gatilhos sabotadores. Então, quando a gente está com aquele gás e com aquele vigor para construir um projeto, ou a gente está a um passo de uma realização, é importante a gente enxergar quais são os gatilhos sabotadores que acabam sendo ativados. Se é o ressentimento, se em algum momento desse processo de realização e de conquista você acaba linkando ou ligando algum fato a um ressentimento, a uma memória de dor, ou se você entra na raiva diante de alguma coisa que acaba fugindo do seu controle e você acaba entrando no movimento de raiva naquele momento presente, ou se é o sentimento de medo que acaba emergindo diante da experiência de construção de uma nova história. A partir desse momento que você tem capacidade de identificar quais dos sentimentos estão em evidência e ativados em um momento de realização e de conquista, você consegue perceber como você funciona. Depois que você entende qual desses sentimentos sabotadores que acaba aflorando quando você está em um processo de realização e de conquista, eu quero que você pare para começar a resgatar a compreensão de quais são os sentimentos herdados que acabam alimentando esse sentimento sabotador. Quais são as palavras, as frases, quais foram os acontecimentos, quais foram as experiências que acabaram construindo o ressentimento. Quais foram as palavras,
quais foram os momentos de vida que você já teve lá atrás, que acaba sempre reatuando uma raiva. Quais são as sensações que são mais comuns em você quando você está prestes a realizar uma coisa que acabam gerando medo, tensão, pânico, ansiedade e fazendo com que você desista das suas realizações? Quando você descobre os sentimentos herdados, você tem a base para entender aonde será a intervenção terapêutica. Porque só assim você consegue entender quais são os sentimentos que acabam sustentando o teu ciclo autossabotador. Essa é a lógica do pensamento. É buscar entender quais foram as experiências que acabam sempre reatuando o teu ciclo de autossabotagem. Quando você entende o funcionamento dos teus pensamentos, você consegue agora construir uma base para fazer uma intervenção direta na forma como você pensa, sente e age. A estrutura metodológica que eu venho trazendo agora para você é para te ajudar a utilizar os ciclos e características sabotadoras como um recurso de autotransformação, através da transferência de perspectiva com as ferramentas de inteligência emocional. A partir daí, a gente vai começar a aprender a gerenciar o ressentimento e a raiva e o medo. Quando entendemos que o ressentimento geralmente está vinculado ao passado, nós precisamos desenvolver a ferramenta de inteligência emocional, que é a aceitação. Então eu olho para aquilo que já passou e que doeu, reconheço que doeu e entendo que aquela experiência me trouxe um aprendizado. Eu aceito aquilo que não posso mudar. A ferramenta de aceitação traz para nós a consciência de que eu posso relaxar diante de uma história que eu vivi. E por mais que ela tenha sido dolorosa, ela me trouxe um nível de aprendizado. Quando eu tomo consciência daquilo que de fato eu posso levar de uma experiência dolorosa, eu deixo no passado aquilo que não agrega e trago os aprendizados para construir uma nova consciência e, consequentemente, uma nova história para a minha vida. Assim, você vai ter estrutura emocional para gerenciar os ressentimentos. Então, toda vez que você estiver preso aos pensamentos contínuos daquilo que gera ressentimento para a sua vida e daquilo que alimenta um aprisionamento mental, que é pensar um tempo todo naquilo que mais incomodou ou que doeu, aquilo que aquela pessoa falou e que incomodou, para, respira, pergunte a si mesmo o que é que você aprende com aquela experiência, porque só assim você vai desenvolver a aceitação. E aí você pode falar para você mesmo: eu aceito aquilo que eu não posso mudar. Isso vai deixar você mais relaxado diante de uma realidade que já passou e que muitas vezes a gente fica tensionado porque a gente não consegue olhar para esse sentimento sabotador sobre uma outra perspectiva, que é a perspectiva de aprendizado e aceitação. Agora vamos partir para aprender como gerenciar a raiva. A raiva geralmente está vinculada às experiências do presente. Por mais que seja alimentada com os ressentimentos, a raiva ela surge no aqui e no agora. Então, toda realidade que se apresenta e que acaba ativando aquela memória do passado, aquele ressentimento, que se transforma em raiva, é importante que seja gerenciado com o amor. Pois é, com o amor. O amor é um sentimento que nos deixa
apropriado da autorresponsabilização. Quando eu me nutro de amor, eu consigo me responsabilizar pelos meus próprios sentimentos. Então, a mensagem de cura que você pode falar para você mesmo é: eu tomo para mim a responsabilidade de mudar dentro de mim os meus sentimentos. E para finalizar, eu quero trazer para vocês a ferramenta de inteligência emocional para gerenciar o medo. O medo geralmente está vinculado à prospecção do futuro. Toda vez que eu penso em algo que vai acontecer, ou quando eu imagino a probabilidade de algo ou de alguma experiência dolorosa na minha vida se repetir, eu entro no pânico e na ansiedade. Então, normalmente, o medo está vinculado a uma consciência de futuro. E a ferramenta de inteligência emocional que a gente pode utilizar para gerenciar o medo é a autorresponsabilidade. É compreender que diante do que ainda não chegou, eu não preciso sofrer. Se manter no estado de presença diante da sua realidade hoje é o que pode te ajudar a gerenciar emocionalmente o medo. Quando eu falo medo, eu estou me referindo de fato àquele medo limitante que nos aprisiona para dar passos de realização na nossa vida. Autorresponsabilidade. E a frase de cura para gerenciar esse medo é: eu recebo com coragem para aprender a realizar. É isso mesmo. Eu recebo a experiência que eu tenho hoje e tomo a coragem para fazer diferente. Todo o aprendizado que você adquiriu na sua história de vida te traz uma bagagem para transformar a tua própria história. Como você pode notar, tendo conhecimento sobre tudo o que foi falado, e quando estamos dispostos a nos trabalhar, tudo flui de maneira tranquila e, o mais importante, estes 3 pilares devem ser usados como uma ferramenta de referência todas as vezes que surgir o autoquestionamento sobre como andam as suas relações. Agora, eu quero te dar uma oportunidade extra para quem sabe a importância desse conhecimento e quer muito mais. É possível aplicar o que foi aprendido hoje. Como falei anteriormente, existe um grupo de estudos onde compartilho todo o meu conhecimento e você pode ter contato direto comigo e com os participantes do grupo. Essa interação maximiza o poder de compreensão e facilita no aprendizado e também na prática dos conhecimentos. Para quem quiser fazer parte desta comunidade ainda hoje, tem uma surpresa que estava aguardando para este momento, um super bônus. Preparados? Para quem entrar na comunidade hoje, somente hoje, além de ter acesso às comunidades e aos grupos, bem como a todo o conteúdo com aulas, artigos e entrevistas, vai ganhar uma videochamada de 1 hora, previamente marcada comigo, onde poderemos discutir suas questões em particular e orientar os melhores caminhos a percorrer. Quem é meu cliente sabe o valor que eu cobro por uma consulta em meu consultório. E você vai ter essa videochamada inteiramente grátis. Eu imagino a cara que os meus clientes vão fazer quando souberem que eu estou dando 1 hora minha de bônus. Agora, eu quero falar para quem é esta comunidade de autoconhecimento. Para quem quer transformar sua vida e seus relacionamentos de forma positiva através do autoconhecimento. Para quem já tentou de tudo e perdeu as esperanças de mudança. E para quem não é este conteúdo. Se você não entende o valor de um grupo seleto de pessoas que estão em busca de um mesmo objetivo, esta comunidade não é para você. Pessoas juntas, em prol de um mesmo objetivo, tendem a compartilhar segredos que podem acelerar o processo da liberdade emocional e relacionamentos prósperos. Se você não está disposto a se responsabilizar pelo próprio desenvolvimento, também não é para você.
Eu entendo e respeito que cada pessoa tem o seu tempo, inclusive quando o assunto é autoconhecimento. Nem todo mundo está preparado para dar um passo à frente em busca de constantes melhoras para a vida. Eu respeito o seu tempo. Estou oferecendo uma oportunidade única de transformação. A decisão é sua e eu espero que você escolha o melhor caminho para você neste momento. Você deve estar se perguntando quanto vale este investimento. A comunidade de autoconhecimento em si tem um valor estimado de R$ 2.500, mas você não vai pagar nem metade para ter acesso completo ao material. O acesso aos grupos de estudo está avaliado em R$ 1.200. Uma hora comigo por Skype tem um custo de investimento de R$ 800. Se eu fosse cobrar o valor bruto deste investimento em autoconhecimento, com todas as ferramentas que estou te oferecendo, ficaria em torno de R$ 4.500. Mas, como eu consegui parcerias que estão custeando boa parte deste projeto, e principalmente por querer provar para você o valor deste grupo de autoconhecimento, assim como para outros que se tornem uma prova viva de transformação, eu consigo fazer com que você entre para esta comunidade por 12 vezes de R$ 77 ou R$ 747 à vista. Por este valor, você vai ter acesso, a partir do dia 20 de 2 de 2020, a 3 módulos onde explico os ciclos de autossabotagem e como gerenciá-los, além de uma entrevista com uma pessoa muito especial, acesso ao grupo de estudos por 3 meses e uma hora de videochamada comigo. Todo este conteúdo, mais o bônus, por este preço, só vai estar disponível durante o período de lançamento. Passando o período, terei que voltar ao preço original. Afinal, tudo gera um custo para mim. E quem entrar na comunidade agora vai se beneficiar com esta super promoção de lançamento. E ainda não acabou. Agora é que vem a cereja do bolo. Eu garanto a você resultados. Você tem 15 dias de garantia, isso mesmo. Se por algum motivo, durante os próximos 15 dias, após o recebimento de todo o conteúdo, que será dia 20 de 2 de 2020, você não vê resultados, eu devolvo cada centavo seu. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu te dou esta garantia de 15 dias como prova de que eu acredito no poder de transformação dos conteúdos que irei te passar e na capacidade do ser humano de se transformar a cada dia em uma pessoa melhor. Como eu já te falei, a minha intenção aqui é gerar resultados com quem quer se envolver com o autoconhecimento. É um compromisso meu com você. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link. Nele, você será redirecionado para uma página onde você faz um breve cadastro e finaliza sua compra, garantindo a sua vaga nesta super comunidade. E deixa eu te dizer uma perspectiva de vida que eu tenho e vivencio hoje. Eu ajo e tomo decisões com base nesse conceito. Liberdade emocional não é nem para quem quer e nem para quem precisa, é para quem faz. Então vai lá, clica no link e garanta sua vaga.